Um mercado que provavelmente nunca vai acabar é o de notebooks básicos, que possuem preços mais acessíveis e são destinados a tarefas mais simples do dia a dia. O modelo básico de entrada que testamos desta vez foi o Asus E510, um dos mais baratos neste período que eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil. Será que dá para estudar e trabalhar tranquilamente nesta máquina? Bem, é isso que a gente vai descobrir neste novo vídeo de review e análise completa do qual notebook comprar. Esse modelo que está aqui comigo é o Asus E510MA BR702X. Existem outras variações dentro dessa família que mudam basicamente a cor e o sistema operacional, que pode ser o Windows 10 Pro ou o Windows 11 Pro. Você pode ver todos eles e seus preços nos links da descrição que vão te levar até o nosso monitor de ofertas. Todos têm basicamente a mesma configuração, com processador Celeron N4020, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Bem, como já falamos no início do vídeo, estes notebooks são voltados para tarefas bem simples, como edições de textos, planilhas e navegação na internet, ou então reprodução de mídia. Isso significa que eles não são ruins. Isso é muito fácil de ser confundido. Tem gente que compra um notebook básico esperando que vai jogar jogos AAA nesse notebook e acaba se decepcionando naturalmente e então falando mal do notebook. Então é importante deixar isso claro. Estes notebooks são feitos para serem mais baratos e atenderem aquelas pessoas que precisam realizar atividades que não exigem tanto processamento, tanta potência. No nosso blog e também aqui no nosso canal do YouTube, a gente tenta sempre deixar claro para o usuário sobre qual tipo de notebook a gente está falando aqui. Assim, você não se confunde aí e a gente deixa claro para que serve, afinal, aquele notebook. Senão cai naquela coisa, né, Guto? Comprar o gato por lebre, né? E além desses conteúdos bem esclarecedores que a gente cria aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso blog, a gente tem grupos no WhatsApp e no Telegram, onde a gente posta todos os dias ofertas, promoções e cupons, muitas vezes exclusivos, para que você possa comprar o seu notebook economizando tempo e dinheiro. Todos os dias tem coisa boa por lá. Para fazer parte dos grupos, não precisa pagar nada, é free. Tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo, fixado na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do clubinho. Se você já viu o nosso vídeo de unboxing, deve lembrar que os modelos E510 têm um visual bem discreto e moderno, com tela de 15.6 polegadas. Pelo fato de serem inteiramente construídos em plástico, eles apresentam uma certa flexibilidade no corpo, mas tudo dentro do esperado nessa faixa de preço abaixo dos R$2.000. A espessura é de 1,8 cm e o peso de apenas 1,63 kg. Ele vai servir muito bem para levar na mochila para lá e para cá. Além dos modelos na cor preta sem muitos detalhes, como este em minhas mãos, existem ainda versões nas cores azul, rosé gold e branco, que possuem alguns detalhes diferenciados na tampa. Existem ainda modelos de código E410, com as mesmas cores e hardware semelhante, mas com 14 polegadas de tela. A tampa do E510 não abre com uma só mão, porque ele acaba sendo muito leve e a tampa, relativamente resistente. Então você precisa usar uma segunda mão de apoio para você abrir, mas ela abre em 180 graus. E isso evita acidentes. Por exemplo, se ela estiver assim, você forçar, ela vai abrir, não vai quebrar, né? Um outro detalhe sobre essa dobradiça é que apesar de ela não tornar possível você abrir a tampa com um só dedo, ela não é tão resistente assim. A tampa balança um pouquinho, ó. Até mesmo quando você está digitando, a tampa dá uma balançada. Mas o fato de abrir em 180 graus já é bacana, né? A resolução da tela é a básica HD de 1366 por 768 pixels, do tipo TN, no padrão Brasil. Esse é o padrão que distorce as cores dependendo do ângulo que você olha para ela e não é indicada para uso profissional, ou então para pessoas mais exigentes com filmes e séries. O brilho é baixo também, de 200 nits, então em ambientes muito iluminados pode ser que ela fique um pouco apagadinha. É uma tela bem básica mesmo. E logo acima da tela a gente tem a webcam. Ela tem uma resolução VGA de 480p e a gente vai testar a qualidade dela agora. E essa é a câmera do Asus E510. Como você pode ver, é uma câmera bem simples, galera. Vai dar para você fazer videoconferências ali, assim, com uma qualidade baixa, tá? Então, sempre lembrando, a gente está falando de notebook básico. E aqui tem uma outra questão.
Como aqui no estúdio a gente tem alguns pontos que estão claros e outros que estão escuros, a câmera está tentando equilibrar isso simplesmente aumentando o brilho. Se eu colocar minhas mãos branquelas aqui, ó, você vai ver que vai ficar um pouco melhor. Com isso a gente pode ver que em ambientes muito contrastados, você pode ter um problema com o brilho. Isso é relativamente normal até mesmo em notebooks de categorias melhores. Indo agora para o teclado, o padrão é a BNT2 com o C cedilha e os acentos que a gente está acostumado. Por ser um equipamento básico, o teclado não é retroiluminado, então no escuro a digitação pode ficar um pouco mais difícil. O destaque fica para a tecla Enter, que apesar de meio pequena, possui um contorno diferenciado, uma marca registrada da Asus em seus últimos modelos. A experiência de digitação é bem regular, mas as teclas têm uma pegada meio mole, e fazem um certo barulho agudo que pode irritar alguns usuários, especialmente em um silêncio absoluto como de noite, por exemplo. O direcional é daquele padrão pequenininho e a tecla Power fica aqui no canto junto com as demais teclas. Então, para evitar toques acidentais, você pode regular isso no próprio Windows. É um teclado mediano, né, galera? Vale o preço. O touchpad, de tamanho médio, fica alinhado com a barra de espaço e é um pouco áspero, com cliques mecânicos um pouco duros. Mas para a categoria aqui, é bem ok. Não atrapalha em nada depois que você se acostuma. Sobre as portas de conectividade, na esquerda a gente tem a conexão para o carregador, uma conexão HDMI, uma conexão USB 3.1 Super Speed, uma conexão USB do tipo C 3.1, também Super Speed, e o combo de áudio, fone e microfone. No lado direito, a gente tem apenas o LED que sinaliza o carregamento e uma conexão USB 2.0. De conectividade sem fio, a gente tem o Wi-Fi do tipo AC ou Wi-Fi 5, e Bluetooth versão 4.1. Esses são padrões um pouco mais antigos de mercado, mas ajudam a baratear as coisas, né? Sobre o áudio, ele possui os alto-falantes bem básicos, com frequências mais agudas e som um pouco mais abafado, por ficarem posicionados na parte inferior do notebook e serem alto-falantes básicos, né? O volume máximo também é baixo, então é indicado utilizar fones de ouvido ou então caixinhas de som Bluetooth. Bora falar de hardware? Bem, este modelo aqui é equipado com um super popular processador Intel Celeron N4020. De memória RAM serão 4 GB do tipo LPDDR4. E é uma memória RAM soldada na placa-mãe, não tem como expandir. A frequência é de 2400 MHz. O SSD é do tipo eMMC de 128 GB. O eMMC é parecido com um cartão de memória soldado na placa-mãe, por isso ele não pode ser substituído. Você pode ver os resultados no nosso teste de velocidade feito no Crystal Disk Mark, agora na tela. Com taxas bem modestas, mas ainda assim é melhor do que um HD mecânico. A boa notícia é que existe um slot M2 vazio para instalar um SSD adicional do tipo NVMe X2. Bom, já ficou claro que este notebook aqui não é um notebook potente, muito menos um notebook gamer. Mas e se eu te falar que dá para jogar alguns joguinhos nele? Dá pra jogar sim, não precisa ser um jogo assim, obviamente, né, não vai ser um jogo muito pesado, né, Guto? A gente resolveu testar então até onde vai essa parte e, obviamente, como ele é um notebook básico, a gente fez os testes na resolução HD de 1366 por 768 pixels. Os resultados você confere aí agora. O primeiro jogo testado foi o The Sims 4, com 51 quadros por segundo no baixo, 30 no médio e 18 no alto. Depois, a gente testou, ou melhor, a gente tentou testar o CSGO, Counter-Strike Global Offensive. E nele a gente teve 8 quadros por segundo no baixo. No CSGO ali já não teve como, né, galera? Já começou a aparecer uma apresentação de slides, né? Mas deu pra jogar The Sims, né? Não deu pra jogar um The Sims no alto, mas no baixo ali, pelo menos, já deu pra brincar. Outros jogos, como o Rocket League e o Valorant, também ficaram bem travadões. Não deu pra jogar. Porém, dá pra jogar um LOLzinho, hein? Então aquela coisa, né, galera? Tenha em mente que este é um notebook realmente voltado para tarefas simples. Você viu que eu tô batendo bastante nessa tecla, né? Porque acontece de às vezes o cara comprar um notebook básico e aí fala mal do notebook depois, né? Acaba falando para as pessoas que o notebook é ruim. Mas não é que ele é ruim. Ele é voltado para tarefas básicas. Não adianta você querer forçar ele a passar deste limite. Ele foi feito para isso. O desempenho do Windows 11 Pro é bem fluido na maior parte do tempo. Ele só fica um pouquinho mais lento quando acontece alguma atualização do sistema, por exemplo, ou então quando você está navegando na internet com muitas abas abertas ao mesmo tempo. Nós fizemos ainda os nossos testes de benchmark, que são aqueles testes de renderização que tem sempre os resultados divulgados lá no nosso post oficial deste vídeo no nosso blog. Fica aí o convite, é uma leitura muito agradável e muito complementar a este vídeo aqui,
O link, como sempre, está na descrição. Na questão das temperaturas, a CPU ficou na faixa dos 50 graus em atividades básicas e com picos de 80 graus em games e renderizações. O notebook é bem silencioso e o corpo dele não esquenta. Isso porque o Celeron N4020 é um processador bem básico, não esquentando muito, e o resfriamento é passivo, ou seja, não existem ventoinhas, apenas dissipadores de calor. Sobre a bateria, demora em torno de 1 hora para um carregamento completo, com a tela ligada e sem usar o aparelho. A fonte é de 33 watts, bem pequena. Na parte de autonomia, ou seja, duração dessa bateria, os resultados foram bem bacanas para um notebook da categoria dos básicos. Dá para usar bastante tempo fora da tomada. No mais alto desempenho, com o brilho em 100% da tela, a gente conseguiu 6 horas e 35 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50%, a gente conseguiu 7 horas e 45 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube somente, 8 horas e 24 minutos. No teste de estresse, do Intel Burn Test, 4 horas e 15 minutos. Nada mal. Bem, agora então, qual será o nosso veredito? Será que vale a pena comprar o Asus E510 ou será que não? Para um uso mais básico, como eu falei, focado em estudos e trabalhos de escritório, ou seja, edições de textos, planilhas, etc., ele é um bom notebook. Tem um design bacana, elegante, é leve, compacto e atende bem às necessidades de acordo com o que ele foi proposto, né? E tem um Enter estiloso. Ele não tem retroiluminação, né? Mas a tecla Enter, pelo menos, brilha no escuro. Dá para você ter uma ideia mais ou menos, né? O ponto negativo acaba sendo a tela de resolução HD do tipo TN, o velho padrão Brasil, que já fazia um tempinho que a gente não falava, né, por aqui. Né? A gente já fazia um tempinho que a gente não pegava um notebook que tinha esse tipo de tela. Porém, ele continua tendo, então, essa tela bem limitada, tanto em definição quanto em ângulos de visão. Dentre os modelos com processador Celeron N4020, esta família é uma das mais interessantes da atualidade. Mas esse processador é um processador que está ficando bem velhinho, galera. Os concorrentes mais interessantes para estes Asus E510 atualmente são os Samsung Book, com processadores Celeron mais atuais e tela Full HD. Porém, o preço para estes carinhas também acaba elevando um pouquinho. Caso você precise de um notebook um pouco mais potente para, de repente, rodar planilhas um pouco mais pesadas, trabalhar na internet com várias abas abertas ao mesmo tempo, ou então até, de repente, rodar alguns joguinhos com melhor desempenho, a gente sugere que você dê uma olhada nos notebooks intermediários. A gente vai deixar de fácil acesso para você aqui na descrição links para você conhecer os notebooks mais recomendados dessa categoria, e assim, de repente, né, vai que você muda de ideia. Ao invés de pegar um notebook básico e muito barato, você subir um nível, um level, e comprar um intermediário. Pode valer a pena. Então confira aí a descrição mais rica do YouTube para comparar as diferenças de preços. Chegou a hora aqui da opinião de quem mais importa. A sua. O que você achou do Asus E510? Deixe o seu comentário, porque a sua opinião é realmente muito importante para todos, para a comunidade toda. E a gente sempre lê todos os comentários. Se você tem um notebook desse daqui, deixe aí nos comentários também qual foi a sua experiência ou qual está sendo a sua experiência no uso deste notebook. Está sendo bom? Não está sendo? Está atendendo às necessidades? Não está? Algum defeitinho que você reparou de repente? Vale a pena você compartilhar com a galera. Eu e o Asus E510 vamos ficando por aqui, mas eu te vejo novamente no próximo episódio, através dos comentários. Aquele abração, boas compras e até lá!